embora foi bem, bastante, né? Ainda até estava atrasada ainda, a professora Aymara, por conta do atestado e assim mais. Aí a outra professora, que é a substituta, falou assim, eu não sei nem por onde começar. Eu falei, não, se você, que é a professora que está na frente, você teria que explicar melhor para mim o que está se passando, né? Porque Entendi. as atividades que estavam sendo aplicadas, ali, eu mesmo fiquei assim, confusa, né, professor? Que as crianças têm rotina, né? Faz Claro, é. conta a parte, faz a parte da história, da leitura, faz a chamada, tudo certinho, já tem tudo em mente. Então, gente, eu vou ser sincera para você, né? Isso eu falaria com a diretora do mesmo jeito. Eu falei, eu estava muito aflita. Eu notei muita coisa assim que estava fora do normal, mas Aham. porém eu fiquei calada. Então, assim, o que elas aplicaram é atividade mesmo, igual, por exemplo, do alfabeto, sabe assim, conta a Entendi. história, aplica, dá uma folha de ofício para poder elas criar o desenho deles, que Uhum. para eles imaginarem, por exemplo, assim, foi contada a historinha do Come Come, suponhamos. Eu não sei se você já Aham. ouviu. Então, assim, aí exemplo, a Taimara mesmo, que é a substituta, deu uma folha de ofício, né? Dali as crianças fez os desenhos da história que eles mais gostaram, né? E ali, Uhum. assim, mas não foi aquilo, professor, assim, não teve nada lúdico. Eu sou muito assim, gosto muito de coisa lúdica, Sim. sabe? Não teve assim, igual as outras salas. A sala da professora Deise, meu Deus do céu, eu sonho ali, eu fico boiando, ai, vendo aquele negócio ali. A sala também da Sandra, meu Deus do céu. Então, a semana do trânsito, eu fiquei enlouquecida, eu falei, gente do Que céu, legal. é massinha, é tinta, então, assim, sabe assim? Então, assim, a sala lá, é igual assim, a professora de artes falou, das salas que está precisando de melhorar a coordenação motora, é essa Uhum. daqui, é essa Entendi. daqui. Então, assim, Entendi. ou eu aplico faço uma coisa assim que possa usar a tesoura também, né? Sim. Lu, deixa eu te falar assim, ó, acho que a primeira coisa que você tem que pensar, assim, não vai dar para você resolver tudo. Não Não tem vai. como, que aí você vai pegar um peso para você que não te cabe, É, sabe? E aí você vai ficar mais aflita, o que você uhum, tem que fazer de material, de relatório, vai te isso, acabar te atrapalhando. Eu sei que a vai. gente vê, quando a gente gosta, né? A gente se incomoda, eu sei que se incomoda. Você está narrando uma É, situação que eu vivencio isso um pouco também na creche que eu trabalho. Então, assim, a gente tem uma colega que às vezes falha em algumas coisas e a gente sente isso, e às vezes a gente percebe que para as crianças faz uma falta algumas coisas, sabe? Eu sei que isso. faz, entendeu? Menina, eu senti que as crianças estavam tudo precisando, sabe? Mas deixa eu te falar assim, um conselho, não tem como você resolver essa situação, sabe? Não, não. Pensa numa atividade que seja bem simples, aí eu vou te falar por quê. Uma atividade com tesoura requer ajuda, Ajuda. apoio, às vezes tendo outras pessoas que possam te auxiliar, e aí pode ficar mais difícil. Lembra que eu falei, vamos nos pegar pelo simples. É, Se ela tem trabalhado contação de história, faz uma contação de história. Eu pensei em algumas coisas, assim, trabalhar a inicial do nome, com é, colagem, fazer bolinhas. Por exemplo, você é. pegar as letras da inicial do nome das crianças e colocar num A4, que isso não dá muito trabalho. Você pode fazer até com pilô, tá? Se você não quiser imprimir, porque às vezes a gente fica assim, eu tenho que botar no computador, imprimir, não necessariamente. Você pega uma folha A4, sabe? E põe, por Sim. exemplo, M, né, Maria? Aí você põe um M e pode pedir para as crianças colarem bolinhas ou passar só com o dedinho, sabe? Com uma Tá. tinta, dependendo da. Então, Eles vão gostar, isso é interessante, mas é importante assim. Por exemplo, você põe o M, vamos dizer assim, né?
E aí vamos dizer que é Maria o nome. Aí você põe um M grande, mas você escreve o nome também da criança aqui, sabe? Em caixa É. alta, né? Também pode fazer com pilô, não tem Tá. problema. Você contar uma história pode te ajudar, que aí, por exemplo, você conta uma história que o personagem escolhe uma história que o personagem tem um nome. E Isso. aí você ressalta, por exemplo, a gente está contando lá na minha sala que é uma história que é Nina no espaço. Então, o nome da menina é Nina. Ai, que lindo. É E meu aí a gente apelido. está trabalhando, é lindo, né? Aí nós estamos trabalhando, e os planetas também têm nomes, Saturno. Então, assim, estou dizendo que você pode usar como conexão. Então, você pode procurar uma história bem curtinha, onde tenha um nome. Então, Tá. assim, se pegue pelo simples, ou simplesmente você conta a história e faz uma roda de conversa. Isso também Tá. é atividade, tá? Tá Necessariamente não bom. precisa ter uma folhinha ou aplicar uma folhinha. Tá, eu não sei se é porque eu vejo assim a diretora, a escola, as crianças precisando tanto e a gente querendo ajudar, Eu, entendeu? eu, eu sei. Eu É, sei que então, eu te falo isso, assim, ó, a gente passa por um dilema lá na minha creche, assim, porque a gente sente pelas crianças, é, mas ao mesmo tempo, assim, nós já temos as nossas turmas, já temos as nossas obrigações. Não dá para você se responsabilizar pelo outro, sabe? Não sim, tem como. tá, Eu acho que o que você pode fazer, que você já vai estar ajudando muito, é essa professora que chegou, o sim, que ela propor de atividade, o que ela propor para fazer, você está junto e ajudar tá, ela. Você já vai estar fazendo muito, pode ter certeza. Mas de atividade, não vá pelo mirabolante, porque vai te dar tá, trabalho e vai ser mais complicado. tá. Pega pelo Hum, simples, sabe? tá bom. Professora, sobre preenchimento, eu tenho uma certa dificuldade com os códigos da BNCC, certo? Uhum, Então, assim, certo. para mim preencher, eu tenho que prestar bastante atenção para mim não, assim, sabe? Não sei se você vai, assim, vai explicar durante a aula, assim, Desculpa, eu fui mexer com poeira hoje, acabou comigo, tô espirrando não, toda hora. eu tô- mas assim, eu queria assim que você me explicasse direitinho como que Claro. preenche Lua, para mim não fazer deixa nada eu te falar, errado. você não precisa se pegar pelos códigos da BNCC, tá bom? Qual é a faixa etária que você está trabalhando? Ó, ela Peraí, que deixa a eu gente vai falando aqui que eu estou procurando de aqui. 4 a 5 anos, de 4 a 5 anos. Beleza, eu já vou te ajudar com os objetivos. Lembra que eu falei? Não se desespere, fique tranquila, Tá, porque a gente, né? é, eu peguei aqui, deixa eu ver aqui, o estágio da oficina. Eu tenho a BNCC aqui no meu computador. Eu queria tá, mostrar para você, para a gente poder tirar. Você vai olhar a faixa etária, você não precisa ficar presa aos códigos. Se você não quiser escrever o código, não tem problema. tá, Você escreve o próprio objetivo. Ah, achei aqui, peraí, tá. oficina. Peraí que eu vou pegar aqui. Peraí. Isso sempre acontece quando a gente quer um negócio. Vou pegar ela É, aqui online, peraí, tá? Tá mais tá. fácil. Esse- Eu coloquei o início do estágio. No Hum, início foi dia 4 de. Só sei que dia 4 de novembro eu termino. Então, eu coloquei uma tá bom. semana a mais para não correr risco, igual aconteceu essa parte de eu Tá ficar doente, certa. Fez entendeu? bem, fez muito bem. Mas deixa eu te falar uma coisa, mas você é respaldada pelo seu. Porque isso pode acontecer, achei aqui. A pessoa ficar doente, assim, isso acontece, fica tranquila, tá? Tá, Isso é levado em consideração, não é tá, desconsiderado, não, tá? tá bom. Achei aqui, ó, achei ela aqui. Peraí que eu vou abrir. E aí eu vou te mostrar aqui, para a gente navegar nela. Beleza. Eu vou compartilhar aqui minha tela um minutinho para vocês verem, tá? Tá bom. Tá conseguindo ver minha tela? Sim, Tá. Esse aqui não.
desculpa, esse arquivo. Aqui, ó. Vamos lá. Olha como a gente vai, ó. Eu peguei ela em PDF, tá? Eu tô passando rápido só para a gente poder não ficar presa aqui. A educação infantil, ela trabalha com áreas de conhecimento, com os campos de experiência, né? Sim. Então, aqui é 35 que começa ela explicando sobre a etapa da educação infantil. E depois ela divide quais são os campos de experiências e quais são cada objetivo ligado a eles. Espera aí que eu vou É. seguir aqui. Eu fui longe demais. Vou começar aqui na 35. Ó. Ó, esse aqui é explicando a codificação, se por acaso você quiser tirar dúvida, não tem problema nenhum, mas vamos lá. Ó, eu vou trabalhar, Lu, no que a gente estava pensando sobre a questão de um exemplo que eu dei para plano de aula para trabalhar os nomes, tá? Certo. Então, vamos dizer assim, a faixa etária que você tá, é essa daqui, ó. Você está conseguindo ver? Crianças pequenas, de 4 a 5 Sim, anos, né? E aí eu estou sim. no campo de experiência, o eu, o outro e o nós, que tem Isso, relação com o isso. nome, que você está trabalhando a identidade, né? Então vamos olhar aqui o Sim. primeiro objetivo. Esses são os objetivos de aprendizagem. Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, não cabe muito nessa nossa atividade. Tá. Agir de maneira independente, com confiança nas suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações, também não cabe. Ampliar as relações interpessoais, desenvolver atitudes de participação e cooperação, também não. Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos, demonstrar valorização das características do seu corpo e respeitar as características dos outros, crianças e adultos com os quais convive. Essa aqui até pode se adaptar, porque a gente, quando você falar do nome, que cada um tem uma diferença, cada um tem um nome diferente, É. e que a gente deve respeitar, vai falar que nós somos, você pode falar que nós somos diferentes também, né? Então, isso Tá. pode estar dentro se você fizer uma roda de conversa. Então, assim, o código, se você quiser escrever o código, você só vai copiar isso aqui, ó, Tá. tá? Tá E aí você certinho. vai escrever. Lembra que eu falei na aula passada? Eu falei, poxa, não coloca só o código, porque tinha umas pessoas só me mandando plano de aula com código. O Ah, que eu tá. quero é que você escreva o código, mas escreva qual é o objetivo, entendeu? E aí você só Ah, vai copiar isso. certinho, professora. Tá Tirei bom, meu minhas dúvidas. amor? Tá bom, É. professora. E aí você pode escolher. Geralmente, eu vou falar para você, Lu, quando a gente faz um trabalho, a gente tem que colocar de 2 a 3 objetivos, sabe? Tá. Nem muito pouco, nem muito, sabe? Nem precisa encher de objetivos e tal. É. Eu vou falar enquanto experiência nos meus trabalhos, no que eu faço, no que eu entrego, eu sempre trabalho com a lógica de 3 objetivos. Escolho 3 objetivos e coloco lá todo o meu planejamento é sempre baseado nisso. Então, porque eu acho que quando você trabalha com mais de um objetivo, você consegue dar um embasamento maior, sabe? Porque quando a gente faz uma atividade, dificilmente a gente trabalha só uma coisa. Então, você trabalhando a inicial do nome, dificilmente você vai trabalhar só isso. Ah, é só a inicial do nome? Não. Você vai falar sobre as diferenças, sobre cada um tem a sua letra, né? O que é cada um reconhecer a sua própria letra, o que o nome significa, né? Que o nome é um processo de reconhecimento, a gente se identifica pelo nosso nome, então ele representa parte de que nós somos. Ainda tem outra coisa que você pode perguntar para eles quem escolheu o nome deles, se eles souberem, né? Como eles são um pouquinho maiores. E aí você pode brincar, ou se eles não souberem, você pode falar para eles assim, olha, quando vocês chegarem em casa agora, vocês vão perguntar para o pai, para a mãe de vocês, ou para o seu cuidador, ou pelo responsável, quem escolheu o nome de vocês e por quê. E aí no dia seguinte você pode perguntar, e aí, quem perguntou? Isso é bem legal. Lembra que a gente falou sobre sequência didática, né? É interessante. Então, assim, se pega pelo simples e olha, o simples funciona super bem. Você vê, lembra a história do galo que eu falei? Como um medo de uma criança de um galo, a gente desenvolveu uma atividade que ela, assim, eu acho que ela, no mínimo, foram 3 meses. E olha que interessante como a gente consegue, né? Sim. É, Beleza. desenvolver algo com às vezes pensando uma coisa tão simples que é o receio, que não é simples, né? Mas
para você trazer no seu planejamento. Eu dei essa sugestão de inicial do nome, mas você pode trabalhar outras questões que você achar necessário, Eu até estava por entendeu? dúvida, sabe, Tá? professora? Mas foi Fica bom. tranquilo. Obrigada, Então me tá bom, esclareceu deixou. bastante. Deus abençoe, professor. Ah, você também, tá? Qualquer coisa já sabe. Melhoras para você, tá, Lu? Obrigada, professora. E aí, Fátima, Suzana, tem alguma questão? Querem perguntar alguma coisa? Suzana já falou. Fátima? Boa noite, professora. Oi, meu amor, boa noite. Eu vou fazer meu plano de aula, eu até iniciei, sobre um livro que é meu caso também é de 4 a 5 anos. Ah, legal. A Menina Bonita do Laço de Fita. Sim, conheço. Então, vou fazer meu planejamento em cima desse livro. Aí Sim, eu quero saber se é pertinente fazer ou se não é. Eu até dei uma iniciada em fazer, que eu quero sim. ver se eu consigo enviar para a senhora até esse sábado, mas se é pertinente para essa idade, se não é. Então, Fátima, deixa eu te falar duas coisas, tá? Que aí eu vou te falar de algo que eu venho trabalhando e como vocês sabem, né? Eu sou da Prefeitura do Rio de Janeiro. Alguns, primeiro assim, trabalhando a Menina Bonita do Laço de Fita já indica que você está trabalhando com as questões relacionadas à educação antirracista, porque você está trazendo a representatividade, né? De meninas negras, da boneca negra, da família negra. Só que este livro em si não está sendo mais recomendado. Não que você não possa usá-lo, que talvez você possa usá-lo de uma forma crítica. Não está sendo mais indicado para se trabalhar a questão da apresentar isso para as crianças como uma representatividade de crianças negras. Eu não sei qual é o local que você esteja, o contexto, né? Mas, por exemplo, na nossa creche lá, a gente não vem mais trabalhando com esse livro, porque ele vem falando muito, né, sobre a questão das cores, qual é melhor, qual é pior, qual é boa, qual é ruim. E esse é um livro que toda vez que pensa-se em trazer sobre uma questão antirracista, por exemplo, ele é um livro que é usado. Então, tem se pensado outras sugestões de livros, mas veja bem, Fátima, não estou falando que você não possa trabalhar com ele. E você pode até apresentar, as crianças têm opinião, você pode até apresentar de forma crítica para as crianças, até para discutir isso. Mas eu estou falando isso assim, como uma opinião. Mas para a faixa etária, enquanto ser adequada, ele é adequado sim, ele se encaixa à faixa etária. Mas aí eu quero saber de você, eu acho que talvez a pergunta que eu deveria ter feito primeiro é por que você escolheu esse livro? Se você tinha essa intenção ou se você não tinha essa intenção. Eu tinha dois temas para trabalhar, né? Ah, Era esse livro e era a parte de higiene bucal, dentes, falar sobre os dentes e etc. Só que esse livro me chamou a atenção. E aí você me fala por quê? Porque quem sabe faz o contrário, você me faz um processo de convencimento, que eu estou super aberta a ele. Realmente mostrar para as crianças a diferença entre eles, mas não Entendi. trabalhar de uma maneira muito radical, uma maneira bem suave, mostrando como somos diferentes, de cor, até nome mesmo, de pessoas, de temperamento. Entendi. Ver como são nossos avós, por que eu sou negra? Porque eu tenho avós negros ou não, uma mistura de raças, entendeu? Entendi, perfeito. Vamos fazer um exercício aqui, eu tenho ele aqui, vamos ver juntas? O que você acha? Tá, vamos. Mas veja bem, eu não estou contra o livro, não, tá? É só assim que a gente tem. Eu acho interessante, que eu acho também trazer para as colegas para a gente discutir. Então, Menina Bonita do Laço de Fita.
Era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos dela pareciam duas azeitonas, pretas, daquelas bem brilhantes. Os cabelos eram enroladinhos e bem negros, feito fiapos da noite. A pele era escura e lustrosa, que nem pelo da pantera negra quando pula na chuva. Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com laço de fita colorida. Ela ficava parecendo uma princesa das terras da África ou uma fada do reino do luar. Do lado da casa dela morava um coelho branco, de orelha cor-de-rosa, olhos vermelhos e focinho nervoso, sempre tremelicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto em toda a vida e pensava: ah, quando eu casar, quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela. Por isso, um dia ele foi até a casa da menina e perguntou: Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou: Ah, deve ser porque eu caí na tinta preta quando era pequenina. O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou banho nela. Ficou bem negro, todo contente. Mas aí veio uma chuva e lavou todo aquele pretume. Ele ficou branco outra vez. Então ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinho? A menina não sabia, mas inventou: Ah, deve ser porque eu tomei muito café quando eu era pequenina. O coelho saiu dali e tomou tanto café que perdeu o sono e passou a noite toda fazendo xixi, mas não ficou nada preto. Então ele voltou para lá e perguntou: Qual o seu segredo? A menina não sabia e disse: Eu comi muita jabuticaba. O coelho saiu dali e se empanturrou de jabuticaba. O máximo que conseguiu foi fazer muito cocôzinho preto. Por isso, daí alguns dias ele voltou lá na casa da menina e perguntou: Menina bonita do laço de fita, por que tão pretinha? A menina não sabia e já ia inventar outra coisa, uma história de feijoada, quando a mãe dela, que era uma mulata, linda e risonha, resolveu se meter e disse: Artes de uma avó preta que ela tinha. Aí o coelho, que era bobinho, mas nem tanto, viu que a mãe da menina devia estar mesmo dizendo a verdade, porque a gente se parece sempre com os pais, os tios, avós e até com os parentes tortos. E se ele queria ter uma filha pretinha e linda, que nem a menina, tinha era que procurar uma coelha preta para casar. Não precisou procurar muito. Logo encontrou uma coelhinha escura como a noite, que achava aquele coelho branco uma graça. Foram namorando, casando e tiveram uma ninhada de filhotes, que coelho, quando desanda ter filhote, não para mais. Tinha coelho para todo gosto, enfim, acho que a gente não precisa continuar. E aí, Fátima, eu vou te trazer algumas questões. Existem alguns termos que a gente já não usa mais, né? O termo mulata, por exemplo, ele já não se usa mais, porque eu não sei se vocês sabem, mas o termo mulata, ele vem da questão da mula e é um termo que a gente já não é mais um termo que é trabalhado, não é uma palavra que é mais que não deve mais ser usada. Então, assim, tem algumas questões, essa questão dele casar, né? Ele querer ter uma filha pretinha, e aí ele tem que casar com uma mãe preta. Existem algumas questões que precisam ser problematizadas. Não é que o livro não deve ser usado. A minha sugestão para você já se você for usar, é importante fazer esse estudo e se aprofundar e trazer essa problematização. Parece que a gente fala assim, mas é com criança, 4 anos, será que eles vão ter essa profundidade? Você não vai abrir uma discussão, né, de termos. Não vai ser isso. O que você vai abrir é uma discussão para ouvi-los, sabe? Porque muitas, às vezes, algumas coisas que eles podem te apresentar na fala deles pode ter até alguma ligação com alguns trechos desse livro. Então, não tem problema nenhum você dizer para eles assim, olha,
essa palavra que está aqui, mulata, a gente não usa mais. A gente trabalha com a questão da pessoa ser negra, ela pode ser. Você está entendendo? E aí pegar alguns trechos que você possa entender e que possam ser um pouco mais problemáticos. E aí você pode falar, a pessoa não precisa casar com uma pessoa preta, você casa com quem você quiser, da forma que você quiser. Você não pode se preocupar com a cor que seu filho vai nascer ou sua filha. Nós somos todos diferentes, e todas as cores são bonitas, são importantes, porque tem uma questão nessa história também de trazer a cor, mas aí, porque você comeu feijoada, porque esse pintor de preto, né? Não são comparações que são usadas de forma positiva, geralmente, por mais que estejam nesse livro. Então, assim, é uma coisa que você pode sim discutir a questão da diversidade, da diferença, mas eu acho interessante você pegar esses pedacinhos e falar, poxa, mulata a gente não usa, pretinha, talvez você pode falar para eles. Vocês acham que pode chamar uma colega de pretinha? Será que é um termo legal a gente chamar alguém assim? Aí você pode falar, a gente tem que chamar pelo nome, independente da cor da pessoa. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar aqui? Que eu também, você pode discordar se você não concordar. Não, não, estou entendendo sim. Estou entendendo perfeitamente. Entendeu? É por esse lado mesmo que eu estava querendo me direcionar. Então é isso. Entendeu? Não quer dizer que você não possa usar o livro, sabe? Mas você pode pegar essas coisinhas e falar assim, poxa, por quê? Uma pessoa, aí você pode perguntar para eles, fazer o contrário. Vocês acham que eu tenho que me pintar com tinta para poder ficar pretinha? A gente não faz isso, não é para se fazer isso. Cada um nasce da cor que tem que nascer. É por esse Entendeu? lado mesmo. Esse é meu caminho que eu quero. Ah, então legal. Então beleza. É Era só isso que eu queria. Pode falar. mostrar mesmo que, tipo, na minha casa mesmo, minha mãe é casada com um homem negro, minha mãe é negra, mas eu tenho uma irmã que é mais clarinha, bem mais Entendi. clarinha. Mas porque a família do meu pai é misturada, tem pessoas brancas e Isso etc, aí. entendeu? Então, não necessariamente que eu tenho que casar com um negro, minha filha nascer negra, minha irmã não nasceu, Exatamente. É isso, Fátima. entendeu? Então você compreendeu. É isso. E assim, principalmente quando a gente traz uma história para criança, Fátima. Você imagina você contar essa história para eles, porque se você se pintar de tinta, você pode ficar pretinho. Às vezes a criança ela pega só um pedaço. Ela nem pega a parte que eles pegou chuva e a tinta saiu dele. E aí tem uma criança negra do lado dela, ela fala: você se pintou de preto para estar assim?" E criança tem essas coisas. Por isso que, assim, quando a Sim, gente apresenta esses livros, você tem que problematizar essas coisas, sim, né? Não é a tinta que faz isso, não é essa relação que a nossa cor é assim, cada um é de uma cor, que a gente nasce desse jeito, sim. entendeu? Super entendi, super entendi. E é por esse lado mesmo que eu quero caminhar, entendeu? Então tá ótimo. Por aí mesmo. Beleza, então tá bom, Em sem questão mesmo. problema. Então tá bom, então é Obrigada. tranquilo. Imagina, tá? Mas você já fez o plano de aula, já colocou lá? Não, não, eu tô começando, eu ia começar ele hoje, mas como eu vou assistir a sua aula agora, quando eu acabar aqui, eu vou Aham, começar até sábado. entendi. Eu pretendo dar essa aula lá para o dia 23, dia 22, por aí, que meu estágio acaba no final desse mês, né? Se eu não me engano, acho que é dia 25. Então, assim, uns 2 dias antes de terminar, eu quero Entendi. dar Deixa eu essa te falar aula. outra coisa, Fátima, que eu não sei se você conhece, mas se você tiver interesse, ainda mais que você vai pegar por esse lado, e eles gostam demais, é você conhecer uma artista chamada Angélica Daz. Não conheço. Ela trabalha ela fotografa pessoas pelo mundo inteiro. É uma artista brasileira, tá? Mas ela mora na Espanha. Ela é de Nova Iguaçu, se eu não me engano. E ela viaja pelo mundo fotografando pessoas completamente diferentes. Eu vou entrar aqui porque eu acho que vale muito a pena a gente olhar. Ela tem um site e se você está querendo ir por essa pegada das diferenças, se você conseguisse, eu não sei se você tem essa possibilidade lá na escola, se você conseguisse imprimir, eu fiz isso em folha A4, sabe? Imprimi algumas impressões dela, algumas fotografias dela. A exposição dela se chama Humanai. E aí eu mostrava para as crianças as fotos. Tá conseguindo ver?
Tô sim, tô. Então, esse aqui é o site dela. O nome dela é Angélica Daz e ela trabalha com essa exposição. Ela apresenta esse trabalho e ela leva para algumas escolas, né? Esse trabalho também, ela é conceituadíssima, uma, uma artista muito importante, e ela vem trabalhando nessa lógica do Pantone, que são diferenças, né? Do nosso biotipo, do nossa cor, né? E ela vem querendo mostrar como cada um, dentro da sua diversidade, das suas especificidades, nós somos diferentes. E assim, ela mostra que é muito difícil você cravar, né? Ah, pessoa negra, pessoa, no nosso caso a gente usa pardo, né? Branca, que a variação ela não pode se limitar somente a essas definições, o que demonstra que a gente não deve se limitar de forma alguma, sabe? Então, assim, ela vai viajando pelo mundo e fotografando pessoas, ó. O Maná é um trabalho fotográfico em andamento da artista Angélica Daz. Uma reflexão invulgarmente direta sobre a cor da pele, tentando documentar as verdadeiras cores da humanidade, em vez de etiquetas falsas de branco, vermelho, preto, amarelo, associadas à raça, tirando essa lógica da raça, né? Porque a gente já compreende que nós só temos uma raça, que é a raça humana, e que dentro da raça humana nós temos diversas variações. É um projeto em constante evolução, porque ela viaja pelo mundo fotografando, buscando demonstrar que o que define o ser humano é sua inescapável singularidade e, portanto, sua diversidade. E aí, olha o que eu fiz, né? Eu pegava algumas dessas imagens, só algumas, você não precisa pegar muitas, não. Peguei algumas variações grandes, né? Diferenças grandes. E eu também fiz, muito, por isso que é importante a gente ver qual é a sala que a gente está representando, que nós estamos inseridas. Peguei algumas tonalidades que se assemelhavam aos meus alunos, né? Para que eles pudessem criar um processo de identificação, né? Ah lá, minha cor está sendo representada aqui de alguma forma. Eu não sou a única pessoa que eu tenho essa cor, né? Minha cor está aí pelo mundo. Então, é muito interessante. Eu tenho como sugestão para você, que se você quiser apresentar isso para os alunos, se eu apresentei para os meus, que são maternal 1, eles têm o quê? 2 anos, vão fazer 3 anos, acho que os seus, então, vão se interessar muito mais. E aí a gente fez uma atividade que eu imprimi só a silhueta numa folha A4, né? Só a silhueta de um rosto, né? Só a silhueta mesmo, não tinha olho, nada disso. É só a silhueta do rosto, aparecia a orelha. E botei espelhos, né, na nossa sala. Eu uso cubo, né, vocês sabem. E aí, para eles se olharem, e eu coloquei uma variação de cores. Eu coloquei variação de cores de pele, porque a gente ganhou um giz de cera que tinha as variações de cores de pele. Então, assim, foi uma atividade direcionada, porque eu podia ter posto todas as cores, mas eu queria que, de alguma forma, eles conseguissem identificar a cor que se aproximava da deles. E aí, algumas crianças, mas eu também não falava, é essa cor? Eu perguntava, olha para sua mão, olha para você, olha no espelho. Qual você acha que é a cor que se parece com você? Pega o lápis. Eu sempre deixei eles à vontade, tá? Eu não, se a criança que, por exemplo, é da minha cor, eu queria escolher uma cor mais rosada, eu deixava, eu não interferia nesse sentido, porque isso para mim é um processo até de observação. Quer dizer que talvez com essa criança possa fazer um trabalho mais aprofundado pela questão da identificação, dela se olhar mais, se ver, valorizar um pouco mais a tonalidade da pele dela, sabe? Então, assim, é uma atividade muito interessante, Fátima, e que vale super a pena. Vou citar uma coisa que acontece sempre lá na sala. Quando a Aham. gente pintar qualquer coisa, eles falam, me dá um lápis cor de pele. Eu não sei por quê, eu não consigo entender. Me dá um lápis cor de pele. Aí eu virei outro dia para um aluno lá, falei assim, por que cor de pele? Ah, não, porque ele é clarinho. Ah, entendi. E aí você vê, né? Isso nos diz muita coisa, não diz, Fátima? Sim, sim, sim. Aí eu fiquei incomodada com aquilo. Ah, E então aí, beleza. Então eu acho que você consegue associar as duas atividades.
É muito importante a gente mostrar como a nossa cor, independente da tonalidade dela, como ela é bonita, ela faz parte de quem nós somos, ela nos representa, sabe? Eu acho que se você for nessa pegada vai ser bem legal e talvez você possa trazer essa discussão. Por que que esse lápis é cor de pele? Por que que esse outro aqui não é? Que seja, talvez seja marrom, talvez seja uma outra Sim, tonalidade. E sim, aí sim. mostrar para eles. Aí, ó, sabe o que que eu fazia também? Eu pegava o lápis e botava perto da pele. Parece com você? E sabe uma coisa que ele sempre dá muito certo, né? Educação infantil, né? Professor é idolatrado. A gente tipo, faz parte da família. Eles gostam de chamar nossa atenção. Eu falava muito para eles aqui, e a minha cor? Aí eu pedia para eles botarem assim o braço do lado do meu. Você se parece comigo? É igual a minha cor, sabe? Para alguém que eles admiram de certa forma, sabe? Eles perceberem que é uma mulher negra, que é uma professora negra, e que isso é legal, isso é importante, que é uma pessoa que eles gostam. Sim. Então eu fazia isso, sabe? Isso é muito interessante. É um trabalho muito bacana fazer isso com as crianças e a resposta delas é muito legal. E a gente se surpreende, tá? Às vezes a gente espera assim, poxa, isso não vai fazer sentido nenhum para eles. E a gente percebe que faz todo sentido. Eles super se entendem, Ah, verdade. Pura verdade. tá? Obrigada, professora. Me esclareceu bastante. Imagina. Depois você... Eu já eu tinha vou querer ideia, saber como foi, tá, Fátima? tá? Eu já tinha ideia, e aí eu só realmente queria saber se eu estava indo pelo caminho certo. Tá bom. Tá Tá bom? tranquilo. Obrigada. Nada. Oi, Dai, você entrou. Boa noite, tudo bem? Fernanda também entrou agora. Boa noite, professora. Só deu para entrar agora. Não, tem problema nenhum. Eu deixei hoje para a gente tirar dúvida, falar sobre o plano de aula, porque eu sei que dá uma insegurança, né? Dá um certo medinho da gente preencher. E aí eu venho conversando com o pessoal sobre isso. Você quer perguntar alguma coisa? Eu queria só saber se essa aula vai estar quando disponível para poder eu ver ela do início. Então, eu vou. Depois eu ponho ela no YouTube, né? Demora um dia para ficar liberada para eu conseguir colocar ela no YouTube. E aí eu devo subir ela para esses dias. Essa semana já deve estar lá disponível. Tá bom. Obrigada, professora. Tá? Imagina, fica tranquila. Mas olha, Dai, foi bem isso mesmo, tá? Hoje eu não preparei o material em si. Eu deixei para vocês tirarem dúvida. Aí a Luzia falou, a Suzana falou um pouquinho. E aí agora com a Fátima a gente teve uma discussão bem legal e aí vai estar gravada. Eu vou parar até de Tá gravar certo. agora, Obrigada. porque senão fica muito longo. Às vezes eu esqueço de parar de gravar. E você tem alguma questão? Quer